e fica em oração para que o Senhor possa cuidar. Eu esta noite quero basear as minhas considerações nas Escrituras na segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. E na segunda Epístola a Timóteo, capítulo 4 e versículo 7, que é uma carta que o apóstolo Paulo está a escrever, a última carta da vida dele, segundo dizem, e tudo indica que sim, pelo contexto. Ele diz isto no capítulo 4, versículo 7 da sua segunda carta, que foi a última carta que ele terá escrito. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E neste texto que ele escreveu, eu quero destacar apenas a parte do meio da sua declaração, que é acabei a carreira. Gosto particularmente desta expressão, acabei a carreira. E vocês já vão ver porquê, com as considerações que nós vamos fazer. O apóstolo Paulo acabou a carreira, e isto é muito importante que se note, antes de acabar a vida. Ok? Ele acabou a carreira, mas não tinha acabado a vida, que ele ainda estava vivo. Mas ele disse: a carreira está acabada. Acabei a carreira. Infelizmente, muitos acabam a vida sem acabar a carreira. Eu não sei o que é que vai acontecer com cada um de vocês que está aqui, incluo-me também, se nós vamos acabar a vida sem acabar a carreira. É uma boa pergunta que todos nós devemos colocar a nós mesmos. E já vamos ver que temos uma grande responsabilidade como ele. Não era só ele que tinha essa e privilégio, não é só responsabilidade. Depois de acabar a carreira, é interessante notar que o apóstolo Paulo ainda viveu. E mais, ainda continua em ação no ministério depois da carreira acabada. Depois de ele ter acabado a carreira, ele continua a ministrar. Notemos o que lemos a seguir, por exemplo, só para não irmos muito longe, logo mais abaixo, no versículo 11, lemos ele dizer a Timóteo, depois de dizer que acabou a carreira: Toma Marcos, trá-lo contigo, porque me é muito útil para o ministério. Ele continuava no ministério e a ministrar. E sabia que Marcos lhe seria muito útil no ministério. No versículo 13, lemos assim: Quando vieres, traz, entre outras coisas, os livros, principalmente os pergaminhos. E ele ainda estava a estudar. E ele ainda estava a instruir-se. Ainda não sabia tudo. E isto é muito importante. Ter acabado a carreira, sem ter acabado a vida, e com a carreira acabada, ainda a ministrar. Isto é obra. Isto é motivo para nós dizermos que o apóstolo Paulo foi daqueles que caminhou a segunda milha, como lemos em Mateus 5,41. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, disse o Senhor, vai com ele duas. E ele que foi obrigado a caminhar uma milha, caminhou duas, porque ele disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ele teve uma obrigação, ele foi obrigado a caminhar uma milha. Está-me imposta esta obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. Pois bem, depois de caminhar a primeira milha, ele caminhou a segunda. Ontem, ao meditar da palavra de Deus, aqui em casa, notei uma coisa que me tinha escapado, que eu nunca tinha reparado. E já lá estava há muito tempo, eu é que nunca tinha visto. Trata-se de João Batista. Vocês sabiam que João Batista também acabou a carreira? E olha que ele acabou a vida bem cedo. João Batista acabou a vida bem cedo. Mas antes de acabar a vida, a Bíblia diz que ele acabou a carreira. Já lá vamos. A minha pergunta é: e tu? Há uma pessoa que eu gosto muito, que é o David Brainerd. David Brainerd foi um missionário americano no meio dos índios. Um, ele foi genro do Jonathan Edwards, que também foi um grande homem de Deus lá na América. E ele morreu muito novo. Ele morreu com, não sei se foi 29, acho que foi com 29 anos. Foi à volta dos 30. É impressionante. Ele chegou a estar a orar na neve, tuberculoso, a tossir sangue. Este indivíduo deu o litro. Este indivíduo foi fantástico. Olha, já agora, para quem gosta de biografias, lê da biografia de David Brainerd. É uma biografia que eu aconselho, sinceramente, que leiam. O que eu quero dizer, ao citar David Brainerd, estou a citá-lo por causa de João Batista. Morreu jovem.
Mas eu estou em crer que também David Brunner terá acabado a carreira. Eu não sei, não estou em condições de o poder afirmar, só o senhor o poderá dizer. Mas não me surpreenderia. Agora vou fazer aqui uma pergunta. Algum de vocês já ouviu falar do astronauta da cadeira de jardim? Houve um astronauta que era conhecido como o astronauta da cadeira de jardim. Tratava-se de um camionista que tinha 31 anos de idade e que prendeu 40 balões grandes, cheios de hélio, numa cadeira de jardim. Depois, com um rádio, um altímetro, um paraquedas e um colete salva-vidas, iniciou a sua ascensão rumo ao céu azul. Levou também uma arma de chumbos para poder disparar sobre o número de balões necessários para que, quando ele estivesse pronto para regressar à Terra, ele poder descer, visto que ele estava a subir em balões de hélio, ok? Bem, quando ele atingiu uma altitude de cerca de 5.000 metros, mais ou menos, ele decidiu que estava na altura de descer. E então começou a disparar a arma sobre os balões e arrebentando balão a balão, e a cadeira onde ele estava sentado no jardim começou a descer. Ao tentar aterrar, que era esse o seu objetivo, ele não conseguiu. Ficou pendurado num cabo de energia elétrica. Aquilo foi andando para baixo até pousar em cima de um cabo de energia elétrica. Bem, por que é que eu estou a dizer isto? Eu certamente que não encorajaria ninguém a tentar fazer uma proeza perigosa como esta proeza, certo? Mas como crente, tu deves te esforçar por fazer coisas que valham o esforço que façamos. Nós devemos fazer coisas que valham o esforço que fazemos. E é nesse sentido que eu estou a falar-te nisto do acabar a carreira. Ah, o nosso objetivo deve ser combater o bom combate, acabar a carreira, guardar a fé, como lemos em 2 Timóteo 4,7, que é muito mais entusiasmante e muito mais recompensador, ao contrário do que muitos possam pensar. Eu não sei o que é que vocês pensam. Se calhar vocês até pensarão que outro tipo de vida que porventura pudessem ter será mais entusiasmante. Desiludam-se, não é verdade? Aliás, eu desafio qualquer um aqui dos presentes a poder comparar qualquer tipo de vida, qualquer que seja, e olha que há muitos tipos de vida por aí, a ser mais entusiasmante do que este de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. E já vão perceber porque é que eu estou a dizer o que estou a dizer. Esforçarmos-nos por atingirmos os objetivos espirituais traz uma satisfação plena, perfeita, concede bênçãos aos outros e oferece a cada um de nós que nos empenhamos nisso uma recompensa eterna. Porque o versículo 8 fala acerca disso. Quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o versículo 8 fala acerca disso, quando ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a recompensa eterna. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Isto, deixar-me dizer uma coisa importante. Eu vou dizer isto com sentido duplo, mas com sentido rigoroso duplamente. Isto é o que nós podemos chamar uma recompensa do outro mundo. É uma recompensa do outro mundo porque é no outro mundo. E é uma recompensa do outro mundo porque não há recompensa igual a esta. Já me referirei a esta recompensa do outro mundo daqui a mais um bocado. Este é realmente um esforço que vale a pena realmente levar a cabo. Acabar a carreira. A carreira, entendam, porque a palavra na língua grega também quer dizer corrida, é o que quer dizer a palavra dromos. Esta palavra refere-se ao percurso que alguém segue numa corrida. É como que uma pista de corrida, de atletismo. É o local da corrida. E, figurativamente, refere-se ao propósito de vida que Deus tem para cada um de nós e às obrigações que temos em relação a esse propósito. E quero-vos dizer que Deus deu-nos um propósito a todos nós. Já lá vamos em detalhe.
Dromos, a palavra grega, é utilizada apenas duas ou três vezes. É utilizada aqui para carreira e é utilizada apenas mais duas vezes. E a outra vez que eu quero citar onde essa palavra aparece é com João Batista. Já vos tinha falado dele, lembram-se? Alguém que acabou a carreira, que eu nunca tinha pensado nisso, nunca tinha reparado nisso. E ele acabou a carreira ainda vivo. E lemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 25. Aliás, nem é ele que diz, hein? Isto é, reparem que só em Atos dos Apóstolos 13, 25 é que somos informados de que ele acabou a carreira. E temos ali o apóstolo Paulo em cena, com os seus cooperadores, e é citado isto acerca dele. Reparem bem, esta revelação é feita só em Atos 13, 25, quando lemos assim: Mas João, quando completava a carreira, ele acabou a carreira. Quando completava a carreira, eu gosto disto. João Batista completou a carreira, acabou a carreira. E quando ele completava a carreira, ele disse isto: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele de quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Atos 13, 25. Eu não sei se João acabou a carreira antes de acabar a vida, mas pelo contexto em que esta revelação é feita, parece-me que muito provavelmente ele acabou a carreira antes de acabar a vida. Porque vocês notem que o acabar da carreira dele está associado à frase que ele disse. E aquela frase ele disse, e depois de dizer aquela frase, ele ainda viveu mais tempo. Agora vocês reparem o seguinte: aparentemente, ele disse isto imediatamente. Quando ele disse, após mim vem aquele a quem eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés, sabem quando é que ele disse isto? Ele disse isto, aparentemente, imediatamente antes de batizar o Senhor Jesus Cristo. E faz sentido ser dito que a carreira dele acabou aí. Sabem porquê? Porque ali entrou o Senhor Jesus Cristo em cena e a carreira dele terminou. O propósito dele era ser o precursor do Senhor Jesus Cristo. Ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo inicia o seu ministério público quando é batizado, quando ele o batiza, e ali termina a carreira dele. Parece-me, evidentemente, por aquilo que nós vemos, que a carreira dele termina ali e depois daquilo, e ainda vive, não sei quanto tempo mais, mas ainda vive mais algum tempo. Ora bem, eh, vocês se quiserem confirmar isto que eu acabei de dizer, desta relação da frase que ele diz com o batismo do Senhor, podem ler Mateus 3:11 e versículo 13, Marcos 1, versículos 7 e 9, Lucas 3, versículos 16 e 21 e João 1, versículos 27 e 29. É curioso que esta frase aparece nos quatro evangelhos e está associada, muito ligada ao batismo do Senhor Jesus Cristo, como podem ver nos textos que eu acabei de citar. Evidentemente que agora não vão ter tempo para ir lá ver isso, mas se quiserem tomar nota, depois podem ver. Como o apóstolo Paulo, João Batista, depois de acabar a sua carreira, deixar-me dizer assim, ainda caminhou a segunda milha. Porque nós sabemos que ele tem um ministério tremendo na própria prisão, quando depois, mais tarde, foi preso. Em relação a Herodes. Que ministério dele, tremendo. Agora, ele caminhou a segunda milha. Eu gostava de saber se vocês estão preparados para caminhar a segunda milha. Bem, mas primeiro tem que caminhar a primeira, que é acabar a carreira. Só caminha a segunda milha quem acabar a carreira. E agora há aqui uma coisa que eu vos quero dizer muito importante. Acabar a carreira, para acabarmos a carreira, até nos pode custar a cabeça. E a João Batista custou-lhe a cabeça. Mas a recompensa, e agora lá vou eu dizer aquilo que disse que voltava a dizer, a recompensa é verdadeiramente do outro mundo. A recompensa é mesmo do outro mundo. Duplamente. O outro uso da palavra dromos para carreira encontra-se na afirmação de Paulo, quando ele tem a reunião com os anciãos que ele mandou chamar de Éfeso, e que se encontrou com eles em Troas, ou Troado, como diz outras versões, e nessa conversa que ele teve com os anciãos da igreja em Éfeso, ele utiliza esta palavra, dromos, mais uma vez,
e é a terceira vez que ela ocorre, uh, e encontra-se na afirmação que ele faz sobre a sua determinação em acabar a carreira. Eu gosto disto, atenção. Isto há tanta coisa que eu tenho para vos dizer que eu fico constrangido, e tenho pena de não poder ter o tempo que eu gostaria de ter para vos poder ajudar a perceber isto. Reparem numa coisa: para se acabar a carreira, antes de tu quereres acabar a carreira, antes de tu acabares a carreira, primeiro tens que estar determinado em acabar a carreira. Estás determinado a acabar a carreira? Porque só acaba a carreira quem está determinado. E Paulo, nesta passagem, vemos que ele se determinou a acabar a carreira. Está em Atos 20, 24, e lemos assim, quando ele fala aos anciãos de Éfeso: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Cá está a carreira. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele queria cumprir a carreira. Ele disse aos anciãos de Éfeso que estava determinado em acabar a carreira. E era essa a sua missão, era esse o seu foco. E ele acabou a carreira. Irmãos, vocês têm que estar determinados. E outra coisa, não tenham a vossa vida por preciosa. Esqueçam a vossa vida. Esqueçam! Epá, eu sei que vocês têm vidas preciosas, mas eu vou-vos dizer uma coisa. Mas a vossa vida é mais preciosa aos olhos do Senhor do que aos vossos olhos. É mais preciosa aos olhos do Senhor do que aos olhos dos outros. Há muitos que podem olhar para a vossa vida e podem ver aí grandes talentos para fazer grandes realizações, para fazer grandes coisas. Esqueçam! Não tenham a vossa vida nesse sentido por preciosa. Vocês devem estar determinados, como Paulo, a não ter a vida por preciosa e estarem determinados a cumprir, a acabar a carreira. Agora, também atenção ao seguinte. Esta frase que está aqui tem muito que se lhe diga. Já agora para vos adoçar a boca, porque eu sei que vocês depois ficam assim muito pesarosos. Diz assim: pá, o Carlos está-nos por aqui uma canga em cima do pescoço que isto é difícil de suportar. Não é, não é. Para que eu cumpra com alegria. Atenção! O diabo engana as pessoas de tal maneira para desviá-los da carreira, a ponto de pensarem, levá-las a pensar, que aquilo é monótono, que é uma chatice, que é, que é assim uma coisa sem graça, que é uma coisa sem alegria. Não. Acabar a carreira é com alegria. Com alegria. Nós temos aqui alguém que é alegria, que é ali a Cristina, do Duarte. E a Isabel. São ambas alegria. Duarte, tu é que podes acabar a carreira com alegria duplamente. Hein? Com alegria duplamente. Ora bem, Paulo estava focado, portanto, em acabar a carreira. E agora tome atenção. Ele diz a carreira, e depois diz assim: o ministério que recebeu do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E vocês aí podem pensar assim: mas isto era o apóstolo Paulo. Ele recebeu do Senhor Jesus Cristo um ministério que era dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E tu não recebeste? O apóstolo Paulo recebeu e eu também recebi. O apóstolo Paulo recebeu e tu também recebeste. Ou pensas que estás de fora? Ah, o Senhor também nos deu o ministério. E lemos, e cito, 2 Coríntios 5, versículos 18 e 20: nos deu o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Deu-nos ou não nos deu o ministério? E estamos empenhados ou não estamos empenhados em acabar a carreira e cumprir este ministério que Ele nos deu de dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus, como o apóstolo Paulo? É uma missão e uma responsabilidade que eu também tenho. Não foi só Paulo que tinha. Ah, o que tinha sido uma determinação de Paulo em Atos 20 e 24, quando chegamos a 2 Timóteo, no fim da vida dele, quase no fim da vida dele, porque ainda não tinha morrido, tornou-se uma realidade. Eu gosto disto. Coloquem como foco, coloquem o vosso foco onde devem colocar. Determinem-se em caminhar para esse foco. E depois vai ser maravilhoso vocês poderem ter a realidade consumada, que é acabar a carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Como eu disse, muitos acabam a vida sem acabar a carreira. E o desafio que eu faço é que todos nós acabemos a carreira antes de acabar a vida. E eu, pela parte que me toca,
sinceramente, e digo com muita sinceridade na presença do Senhor e diante de vós, eu estou a tentar fazer isso. Estou a tentar fazer por isso. Eu. Porque eu sei qual é a minha responsabilidade. Agora, estou a tentar sensibilizar-vos para a responsabilidade que também é vossa. Muitos acabam a vida sem alegria. Quantos casos querem que eu vos apresente? De muitos terem acabado a vida sem alegria. Mas quero-vos dizer que ninguém acaba a carreira sem alegria. E agora? Hã? O apóstolo Paulo queria levar a carreira dele a cabo com alegria, que é o que está lá escrito em Atos 20. Trilhar e acabar a carreira da vontade de Deus para a nossa vida é que dá alegria, irmãos. É para esqueçam. Onde é que vocês andam a procurar alegria? Vocês andam a procurar alegria onde? Em quê? Eu tenho que falar assim para ser claro. Onde é que a gente anda à procura de alegria? Estamos a tentar alegrar-nos com o quê? Com o quê? Esqueçam. Não há nada que realmente nos possa trazer alegria do que do que estarmos determinados em acabar a carreira. Que foi o que o apóstolo Paulo disse. E eu vou ler mais uma vez, que é para vocês verem. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isto é que traz alegria. Cumprir com alegria a nossa carreira. Ora bem, trilhar e acabar a carreira da vontade de Deus para a nossa vida é que dá alegria, como eu disse. Mas não dá alegria apenas no fim. E também quero-vos dizer isto que isto é importante. O trilhar a vontade de Deus e acabar a carreira não nos traz alegria apenas no fim da carreira. Durante o trajeto. Durante o trajeto. Sabem que o apóstolo Paulo, quando ele diz ali, em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Isto envolve o trajeto. E eu quero-vos mostrar isso com 7 exemplos. Vou-vos dar 7, que podia dar miríades deles. Mas vou-vos dar 7 exemplos. Que pela vontade de Deus chega a vós com alegria, disse ele em Romanos 15:32. Chega a vós com alegria. Como é? Ele queria lá ir ter com eles, com os romanos. Queria chegar a eles com alegria. O ministério dele durante o trajeto era sempre com alegria. Não foi só no fim, foi durante o trajeto. Isto é muito importante. Irmãos, o diabo está-nos a roubar, a todos nós, está-nos a roubar, se nós não tivermos cuidado, uma grande alegria durante o trajeto. E no fim. Depois, a outra passagem está em 2 Coríntios 9:7, quando ele diz assim: Deus ama o que dá com alegria. Dar com alegria. Ao contrário de muitos que dão e aquilo é pesaroso ao dar. Dar com alegria. Fazendo sempre com alegria, diz ele aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós. Quando ele orava, era sempre com alegria. No trajeto da vida dele era sempre alegria, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Não era apenas em algumas, era em todas. Sei que ficarei, diz ele. E eu não citei, não apontei a passagem, mas penso que também é em Filipenses. É em Filipenses. Vocês procurem em Filipenses que não vai encontrar. Mas não apontei. Sei que ficarei, disse ele, e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Eu vou ficar e vou permanecer com gozo. Durante a trajetória dele era sempre com alegria. Quando ele escreveu aos Romanos, ele disse assim: olha, o que exercita a misericórdia, faça-o com alegria. Até o fazer misericórdia deve ser com alegria. Quando ele escreveu aos Colossenses, ele fala em longanimidade. Longanimidade, quer ter uma grande paciência, apetecia-me explodir. Longanimidade com gozo. Isto é tremendo. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e versículo 6, ele diz muita tribulação. Fala ele daqueles crentes. Muita tribulação, não é pouca, hein? É muita tribulação com gozo do Espírito Santo. Portanto, esta alegria durante o trajeto é uma alegria que está blindada. É uma alegria que não é afetada pelas circunstâncias. Nem as tribulações a podem apagar. É uma coisa impressionante. Eu podia ficar aqui meio
uma eternidade a falar sobre isto. Não se iludam em procurar alegria onde não há realmente verdadeira alegria. Não sei aonde é que vocês, porventura, queiram procurar alegria. A vontade de Deus para nós é representada como um percurso, uma corrida que nós temos que percorrer. A pergunta que todos nós precisamos de fazer a nós próprios é esta: estou a correr a corrida? Estou na carreira? Estou a correr bem? Ou seja, estou a realizar a vontade de Deus na minha vida? Estou a cumprir os desígnios que Ele tem? Estou a corresponder às suas expectativas a meu respeito? Ele deu-me um ministério, o Ministério da Reconciliação. Eu estou a desempenhá-lo. Atenção ao que está escrito para que nós consigamos este desiderato. Se vocês quiserem conseguir cumprir em pleno este desafio, que é de todos nós, está aqui o segredo. Olhem para ele com muita atenção. Está em Hebreus 12:1, eu cito. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Ninguém consegue fazer isto se não respeitar isto. Deixar o embaraço. Há muita coisa que não é pecaminosa, mas é embaraçosa. E há muita gente que está muito enliada em embaraços, não necessariamente em pecados. Deixar embaraços, deixar o pecado, que tão de perto nos rodeia, não pensem lá que isso é só para os outros, porque, porque isto rodeia-nos a todos, sem exceção. E corramos, cá está a carreira, a corrida, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Corramos. Agora, sabem que é fácil viver uma vida longa, pelo menos na América, porque eu li uma estatística que fizeram lá nos Estados Unidos da América, e sabem o que é que essa estatística mostra? Que é em cada 100 mil pessoas, 88.361 chegam aos 50 anos de idade. Em 100 mil, 88 mil chegam aos 50 anos de idade. Mais de 70 mil pessoas chegam aos 70. E quase 17 mil chegam aos 85 anos ou mais. Viver por muito tempo, no entanto, não deve ser o nosso objetivo. Parece que já estava a ver toda a gente a pensar: epá, será que eu vou chegar aos 70? Será que eu vou chegar aos 80? Será que eu vou chegar aos 90? Será que eu vou chegar aos 100? Esqueçam. Esqueçam. Não se preocupem em viver muito tempo. O nosso objetivo não é viver muito tempo. O nosso objetivo é viver o tempo necessário para acabar a carreira. E até podemos acabar a carreira muito novos, como João Batista. O que temos que fazer, a nossa preocupação deve ser dar significado e valor aos nossos anos e não deixá-los terminar em vergonha e desgraça, que é o que irá acontecer a muita gente, infelizmente, quando começarem a ver no Tribunal de Cristo aquilo que realizaram, que foi zero, arder como palha, madeiro e feno, como nós sabemos. Vai tudo arder! Tanta realização, tantas horas gastas, tanto esforço empenhado, tanto dinheiro investido, talentos, eu sei lá. O que é a vossa vida? Vocês estão a viver para quê? Em que é que estão empenhados? Cuidado. Eu digo muitas vezes, muito mais importante do que nós contarmos os nossos anos de idade é fazer com que os nossos anos de idade contem. Porque se os nossos anos de idade, muitos ou poucos, se não contarem, não andamos aqui a fazer nada. E um dia é que vamos descobrir isso. Já tarde. Em 1981, eu li isto, e um indivíduo chamado Bill Broadhurst participou na corrida Pepsi Challenge dos 10 mil metros em Omaha, no Nebraska, nos Estados Unidos. Não interessa o nome dele, é um nome meio esquisito. Em 81, participou na corrida Pepsi Challenge. 10 mil metros. 10 anos antes, este indivíduo fez uma cirurgia para remover um aneurisma no cérebro. E sabe qual foi o resultado dessa cirurgia que ele fez a esse aneurisma para ele ser removido do cérebro? Ficou paralisado do lado esquerdo. Mas eu ouvi bem, ele está na corrida? Está. Está. Com o lado esquerdo paralisado. Numa manhã nublada de julho,
estava com 1.200 homens e mulheres com aspecto atlético para fazer a corrida. A pistola do disparo da corrida fez soar. A multidão partiu. E Bill atira com a perna esquerda rígida para a frente, roda sobre ela, enquanto o seu pé direito atinge o chão. E vai andando assim, como um coxo. Tumba, tumba. E foi andando. Sabe de uma coisa? O ritmo lento dele parecia troçar dele, enquanto aquela gente disparava e desaparecia no horizonte dos olhos dele. O suor escorria-lhe pelo rosto. Ele não desistiu. E sabe de uma coisa? A dor perfurava-lhe o tornozelo. Mas ele continua. 2 horas e 29 minutos depois, ele chegou à meta. Mas chegou. Estava lá muita gente, ainda. E aproximou-se um homem dele. E Bill olhou para a cara do homem e reconheceu pelas fotos dos jornais, ele era muito famoso. E sabe de uma coisa? Sabe o que é que esse homem lhe disse? Trabalhaste mais do que eu para isto. Bill Rogers era o nome deste homem. Famoso maratonista, campeoníssimo. Pegou na sua medalha de ouro, colocou ao pescoço dele e disse, para todos ouvirem, este é que é o verdadeiro vencedor. A vida cristã não é uma corrida para ver quem chega primeiro à meta. A vida cristã é uma corrida de resistência para ver quem termina a corrida e chega fielmente à meta. E nós devemos permanecer fiéis até nos tornarmos verdadeiros vencedores. Nós não vamos ser avaliados pelo que nós começamos. Não vamos ser avaliados por como nós começamos, mas vamos ser avaliados por como acabamos. Vamos ser avaliados por acabarmos e como acabamos. Acabei a carreira, disse Paulo. Alerta, pois infelizmente muitos crentes começam a carreira, mas com o tempo. Há muitos que começam a carreira, mas com o tempo, sabem o que acontece? São desviados da mesma. São desviados do propósito para o qual Deus os colocou. Não sejamos como os Gálatas. Sabe o que é que Paulo diz dos Gálatas? Corris bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Quem vos impediu? Corris bem. Ai, os Gálatas são o retrato de muitos. Uma vez que o Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de alguém que permaneceu na carreira até ao fim com sucesso, sabem que o Senhor Jesus Cristo é o exemplo perfeito de quem permaneceu na carreira até ao fim cheio de sucesso. Não há maior exemplo, ele é o supremo exemplo. Se ele é assim, então devemos fixar os olhos nele. Olhemos para ele. Sabem o que é que está escrito da Bíblia, em Hebreus? Olhando para Jesus. O que muita gente, se calhar, nunca reparou é que este olhar para Jesus, que eu creio que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, mas isso não é de suma menos importância. Esta expressão, olhando para Jesus, na carta aos Hebreus, está associada a um contexto. Sabem qual é o contexto? Vamos ler. Portanto, nós. Eu já citei parte do versículo, não li, foi o contexto todo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, lembram-se? E corramos com paciência a carreira, cá está a carreira, corramos a carreira que nos está proposta, foi-nos proposta, olhando para Jesus, não é por acaso que está aqui escrito olhando para Jesus. Ele é o exemplo supremo, exímio, de ter começado e acabado a carreira de uma forma fantástica, autor e consumador da fé, o qual, e agora também atenção, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Só um pequeno detalhe. Já viram o que é que está ali escrito? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Já viram o gozo durante a trajetória? Apesar da cruz. Já viram o gozo?
Vocês não se deixem enganar, porque esta carreira que Deus nos dá é a que nos dá a maior alegria. Pelo gozo que lhe estava a propor, suportou a cruz, notem bem. E notemos o pormenor da existência do gozo na carreira. Sabem que este gozo é que nos capacita a suportar qualquer dor. Este gozo está blindado à própria cruz, que é o pior sofrimento que existe. Para quem anda a leste da vontade de Deus, as dores por que passa ou passará na vida são muito mais dolorosas e muito mais difíceis de suportar. Não tenho dúvida. Por isso é que eu vejo muita gente às vezes com dor daqui, dor dali, dor de muita natureza, de muita variedade e origem. E vejo gente desesperada porque não conhecem esta carreira. Esta carreira dá um gozo que resiste à própria cruz, com o maior sofrimento. Bem, se te faltarem, tenho aqui uma vasta audiência, de várias idades, se te faltarem escassos metros, que sejam. Vamos imaginar que estamos aqui vários, né? E que, se calhar comigo, eu vou falar em mim, que é melhor. Se me faltarem escassos metros, que sejam, para eu acabar a carreira, quando eu chegar ao fim. Vamos imaginar que eu estou a chegar ao fim, e se calhar estou mesmo, só Deus sabe. E faltam-me escassos metros. Sabem de uma coisa? Se isso acontecer, é porque eu não dei tudo. Não dei tudo. E vou passar a explicar. Eu gosto da expressão do apóstolo Paulo quando ele diz assim: tanto quanto está em mim, ele deu tudo. Romanos 1,15. Tanto quanto está em mim. Este era o lema dele. Este era o axioma, a máxima dele. Tanto quanto está em mim. Ou seja, dar tudo. Para termos êxito, não há meios termos. Temos mesmo que dar tudo. Sabem que um dia chegaram ao pé do Dwight Moody? Vocês já ouviram falar do Dwight Moody, grande evangelista americano? Um dia chegaram ao pé dele e disseram-lhe isso, quando ele já estava a ficar velho, e vieram ter com ele e pediram-lhe autorização para escreverem a sua biografia. Imaginem, o Moody, já velhote, chegarem ao pé dele, assim, seu Moody, dá-nos autorização para a gente escrever a sua biografia. Sabem que ele recusou? Sabem que ele recusou nestes termos. E ele disse assim: a vida de um homem nunca deve ser escrita enquanto ele está vivo. O que importa, disse ele, é como um homem acaba, não é como ele começa. Qual será a avaliação do Senhor sobre as nossas vidas? Alguém que nos avalie poderá dizer honestamente que continuamos a dar frutos na velhice? O Salmo 92,14 disse: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Será? Boa pergunta. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15:58. Há um provérbio judaico que diz isto: para o ignorante, a velhice é como o inverno. Para o instruído, é uma colheita, porque ainda dá frutos. Pensem no assunto. E vou terminar citando aqui uma carta que o Robert Ingersoll, sabem que o Robert Ingersoll foi um ateu terrível. O Robert Ingersoll foi dos maiores ateus que alguma vez esta terra conheceu, nos Estados Unidos. E ele era amigo pessoal do Lew Wallace, o grande general Lew Wallace, que foi o que escreveu o Ben-Hur. E o Lew Wallace era general, e um dia eles viajavam os dois juntos, e o Robert Ingersoll disse-lhe ao general: olha, estavam a viajar de comboio e vinham torres de igrejas lá numa determinada cidade que estavam a passar. Tu é que podias acabar com aquilo tudo, disse o Ingersoll ao general. Tu é que podias acabar com aquilo tudo, porque ele tinha jeito para escrever. E,
E então ele dispôs-se a, de facto, escrever para acabar com as igrejas e com Deus, etc. Ele também era ateu, o general. E a mulher dele era crente, do general. E ela orava pelo marido. E quando ele estava a fazer o levantamento de material para escrever o seu livro, para dar cabo do cristianismo, ele converteu-se. Um dia caiu aos pés da cama lá, com a mulher lá, ele converteu-se. E ele disse à mulher: O que é que eu vou fazer agora com este espólio que eu levantei? Por que é que não escreves a favor de Jesus Cristo? Disse, E ele escreveu o Ben-Hur, que deu o filme célebre Ben-Hur. Já agora, para quem não sabe, o Ben-Hur é ele, que era general. Ele imaginou-se no tempo de Cristo, como general que era. E o Ben-Hur foi um grande guerreiro. E é ele. Sabem que ele tinha também, o Ben-Hur no filme e no livro, a namorada dele era crente. E a mãe dela. E tudo fizeram para ver se ele se convertia, mas ele era incrédulo, como sabem. E aquilo é, no fundo, eu não vou agora estar a falar nisso, mas é o retrato dele. Pois bem, mas eu tinha que vos dizer isto para vocês perceberem aquilo que eu vos vou dizer agora. Deste ateu, tanto quanto sei, ele nunca se terá convertido. Este Ingersoll, mas o Ben-Hur, o general Lew Wallace, converteu-se. Quando ele escreveu uma carta a um irmão dele e refletia sobre a vida, no fim da vida dele, sabem o que é que ele escreveu? Vou-vos ler o que é que este ateu escreveu. Sinto que passamos o cimo da colina e que os marcos estão cada vez mais próximos uns dos outros. E de vez em quando vislumbro a grande muralha onde a estrada termina. Há pouco tempo, há pouco tempo, eu avançava depressa. Agora contenho-me e vou mais devagar. Estava a chegar à meta, não é? Na juventude cortejamos o futuro e abraçámo-lo como uma noiva. Na velhice denunciámo-lo como uma clara e linda mentira e interrogamo-nos sobre a facilidade com que fomos enganados. Perseguindo o que escapa, olhando para o que desaparece, esperando o impossível, lamentando o que é, temendo o que deve ser e com nada que valha a pena ter, exceto a bem-aventurança do amor. E no coração vermelho desta flor branca há esta pontada. Não pode durar. Isto são, isto são palavras do indivíduo sem esperança. Compara estas palavras deprimentes com a afirmação do apóstolo Paulo, que olhou para o fim da vida com confiança porque conhecia Cristo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e finalmente a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. João, lemos na Bíblia, quando completava a carreira. O Senhor fará a mesma avaliação em relação à nossa carreira? Será que Ele pode olhar para nós e dizer: Ele está a acabar a carreira? Que Deus nos ajude.